Olá, turma do primeiro ano B, tudo bem com vocês? Minha gente, não me esqueci de vocês, não. Veja, houve uma confusão. Eu postei um vídeo e o vídeo não foi. Ai, meu Deus, foi, minha gente. Eu postei, acho que fiz alguma coisa errada e o vídeo acabou não indo, tá? Mas não tem problema, não. Essa semana nós tiramos o atraso, tá? Então eu vou falar a respeito das funções de linguagem, que é o último assunto que vocês têm aí no caderno de vocês, e eu fiquei faltando dar explicação. As funções de linguagem são as funções para qual cada tipo de texto é escrito. Cada tipo de texto é escrito com uma finalidade, um objetivo. E aí, esses objetivos, essas finalidades, são que dão ritmo ao texto, certo? Então, existem as funções referencial, emotiva, poética, fática, apelativa ou conativa, ai, ficou escondido aí, e metalinguística. A função referencial é centrada no referente. O que significa referencial? Mensagem, tá? É uma função centrada no referente, na transmissão da mensagem. Então, essa função, ela precisa ter uma linguagem clara, direta e objetiva, porque eu preciso, através dela, transmitir informações. E a transmissão de informação precisa ser objetiva, para que não tenha nenhum desentendimento. Então, para isso, eu preciso ter uma linguagem clara, direta e objetiva. Eu preciso ter essa linguagem centrada na mensagem, focada na mensagem, né? E me utilizar de uma linguagem padrão, para que todos entendam. Seja no norte do país ou no sul, todos entendam a ideia que eu vou transmitir. Onde é que eu encontro esse tipo de função referencial? Eu encontro em livros didáticos, eu encontro em jornais e revistas, eu encontro em telejornais, eu encontro em site de notícias, né? Porque eles precisam ter verdade na transmissão. Eu costumo falar, quando eu estou explicando função referencial, sobre sotaques. Dar um exemplo de sotaques, né? Você veja que as pessoas do telejornal, quem apresenta telejornal, você consegue dizer de que estado essa pessoa é? Você não consegue dizer. Por quê? Porque eles possuem uma maneira própria de falar. Então, eles não se utilizam de expressão popular, eles não se utilizam de um sotaque específico, eles trabalham a oralidade. Para quê? Para que quem está no norte do país ou lá no sul entenda a mensagem que ele vai transmitir. Se ele falasse com sotaque, ou se ele falasse utilizando de gírias ou de expressões de determinada região do país, outra região poderia não entender. Então, essa é a função referencial, que tem a finalidade de transmitir informação. E a função emotiva, professora? A função emotiva, ela já diz tudo. Ela está centrada no eu, no emissor, em quem está enviando a mensagem. Porque a função emotiva, ela está centrada nos sentimentos que o emissor quer transmitir, no que ele quer passar. Então, ela está centrada no emissor, tá? Pode se utilizar de uma linguagem pessoal ou de uma linguagem padrão, formal. Depende do lugar, do meio, né, de que esteja sendo transmitido esse texto. Por exemplo, se for para um blog, se for para um diário, eu posso me utilizar de uma linguagem mais pessoal, mais informal, certo? Agora, se for, por exemplo, um texto de uma autobiografia, né? Eu tenho que me utilizar de uma linguagem padrão, certo? Então, depende do que você vai, para que você vai escrever, ok? Então, onde é que eu encontro essas linguagens, essa função emotiva? Acabei de dizer. Poesias, músicas, diários, blogs. E a função poética, professora? A função poética é muito semelhante à função emotiva. Ela também vai falar dos sentimentos e das emoções. Só que ela vai estar centrada na mensagem. Por quê? Esses sentimentos e essas emoções serão transmitidos através de uma mensagem
que é a poesia. E o autor ele vai se preocupar com o trabalho da palavra, para que a poesia seja bem feita, saia bonita, né? Então, a função poética, ela está preocupada com a mensagem, a forma de expressar essa mensagem, certo? Isso é a função poética. Mas ela também pode estar centrada no eu, no emissor. Ela também pode ser escrita em primeira pessoa, sim, pode. Como é que eu faço para diferenciar? A função poética tem a presença de metáforas. O que são metáforas? Metáforas são comparações diretas. Ou seja, por exemplo, eu digo assim, os olhos de Beatriz são esmeraldas, enormes. O olho de alguém é uma esmeralda? Não, só se ela for uma estátua. Mas quando eu digo que o olho de Beatriz são esmeraldas, eu quero me referir à cor do olho dela. Se eu disser a cor do olho de Beatriz é verde, eu estou usando uma linguagem direta, isso perde a emoção. Quando eu digo que são duas esmeraldas, eu posso estar me referindo à preciosidade do olhar, ao jeito. Então, existe uma forma específica de se expressar através da poesia, né? Então, isso é que está presente na linguagem poética. A diferença da função poética para a emotiva, a presença das metáforas, tá? E a função fática, professora? A função fática é aquela que está presente nos diálogos, nas conversas. Ela tem a finalidade de manter o canal de comunicação aberto. Ela está centrada no canal de comunicação. Então, nos diálogos, são aqueles termos que nós usamos para continuar conversando. Por exemplo, quando eu digo entenderam, quando eu falo viu, você vai à festa, né? Esse né, eu puxo logo da pessoa a resposta. Olhe, não quero ver você faltando, viu? Eu puxo da pessoa a resposta. Então, eu mantenho o canal de comunicação aberto. Essa é a função fática. E a função apelativa? A apelativa, sim, a função fática é centrada no canal de comunicação. Posso me utilizar de uma linguagem formal ou informal. Novamente, depende da circunstância. Se eu estiver dialogando com um amigo, se eu estiver num diálogo no telefone, posso me utilizar de uma linguagem mais informal. Mas se for com meu chefe, se for, né, com alguma autoridade, eu tenho que me utilizar de uma linguagem mais formal. Função apelativa é aquela, como o próprio nome já diz, apela. Ela está centrada no receptor, em quem vai receber a mensagem. É uma função própria das propagandas e das orações religiosas, tá? Ela também é chamada de função conativa, tá? E a função apelativa, ela vai se adequar a linguagem ao tipo de público que ela quer atingir. Se for um público jovem, vou me utilizar de uma linguagem mais jovem, com gírias, expressões. Se for um público mais adulto, mais formal, eu vou me utilizar de uma linguagem mais formal, certo? Eu costumo dar exemplos das propagandas de cerveja. Antigamente, as propagandas de cerveja só eram feitas por mulheres que apareciam seminuas, porque quem era que bebia muita cerveja? Os homens, né? Hoje em dia, com o passar do tempo, as mulheres com empoderamento feminino também são autônomas, também tomam sua cerveja, né? É assim que defendem. E aí, o que é que acontece? As propagandas mudaram mais, né? As propagandas continuam tendo mulheres, continuam. Porém, mulheres que têm iniciativa, que trabalham, que querem no happy hour tomar uma cervejinha. Então, mudou o público, né? Então, o que é que acontece? Eu mudo a minha forma, a minha linguagem, a partir do público que eu quero atingir, certo? E a função metalinguística, que é essa desse nome grandão? A função metalinguística é aquela que está centrada no código. É quando o código fala sobre ele mesmo. Eita, professora, o que é isso? Fácil. Por exemplo, se eu escrever um poema falando sobre o que é escrever poema, isso é uma função metalinguística. No dicionário, o que é que eu tenho? Palavras conceituando o que é determinada palavra, não é isso? Isso é função metalinguística, tá? Se eu falo que linguagem é a expressão de uma língua, eu estou me utilizando de linguagem para dizer o que é linguagem.
função metalinguística, certo? Então, a função metalinguística ela está centrada no código, porque o código fala dele mesmo, pode se utilizar, se utiliza de uma linguagem formal e está presente em dicionários, está presente em poemas, em textos mais formais. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Vou passar uma nova atividade aí sobre funções de linguagem. Respondam e na próxima aula teremos novidade, ok? Tchau, tchau, primeiro ano.